Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com a prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, do PSDB, a cidade que teve mais de 1.700 imóveis atingidos pelas chuvas e mais de 300 pessoas ficaram desalojadas. Prefeita, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Super N. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando e podendo levar informações importantes aqui da cidade para nossa população. Então vamos começar, prefeita, trazendo o cenário hoje de Vespasiano. Ontem a gente viu, né, uma abertura de sol aqui na região metropolitana, algumas cidades já começando a fazer a limpeza das ruas e tudo mais, tentando retomar, né, a rotina. Em Vespasiano, qual é a situação de momento por aí? Bom, a situação de Vespasiano, infelizmente, nós tivemos toda a região central tomada pelas águas do nosso Ribeirão, que passa aqui, Ribeirão da Mata. São cerca de 1.740 imóveis atingidos, entre imóveis comerciais e residenciais. São mais de 370 famílias desalojadas, 37 famílias desabrigadas. Com tudo isso, principalmente a região central, ainda não se falando que outros bairros, tivemos casas que desmoronaram, encostas que caíram, ruas que cederam. Então a situação era uma situação, como está vivendo Minas Gerais, a maioria das cidades, muito complicada, mas logo que as águas do Ribeirão da Mata baixaram, a gente começou a limpeza da cidade, tivemos a ajuda também de prefeituras vizinhas que não tiveram maiores problemas, nos enviando caminhões-pipa, colocamos mais de 400 homens da nossa equipe de limpeza nas ruas, fomos até as ruas, já conseguimos limpar, lavar todas as ruas e agora os comerciantes estão aí apurando as perdas, limpando as lojas, colocamos equipes também para ajudar os comerciantes e as pessoas, tirando barro de dentro das casas, lavando com caminhão-pipa, e assim a gente vai trabalhando e lutando aqui para reconstruir a cidade. Ô prefeita, bom dia. Nós temos aqui uma pergunta do Nilson Ferreira Neto, que é nosso ouvinte justamente aí de Vespasiano, um dos ouvintes mais fiéis aqui, participa todo dia, eu faço questão até de prestigiar a pergunta dele. Rodrigo, gostaria que você perguntasse à prefeita Ilse se existe algum projeto em estudo de obras para o Ribeirão da Mata, que a senhora citou agora há pouco, inclusive, que há tempos causa transtornos para a região central de Vespasiano no período de chuvas, e isso se arrasta por várias gestões. É a pergunta do Nilson Ferreira Neto. Ô Nilson, prazer falar com você, levar informações. Nós temos projetos sim para o Ribeirão da Mata, mas a situação do Ribeirão da Mata ela é muito emblemática. Por quê? O Ribeirão da Mata ele não depende somente de uma intervenção em Vespasiano. Tem que ser feita toda a intervenção ao longo do Ribeirão da Mata e ao longo também em Santa Luzia, onde passa o Rio das Velhas, e que a gente tem que fazer. Então tem que ser uma intervenção, já reunimos em várias oportunidades, através até de projetos anteriores, de tentar mobilizar as cidades para que a gente possa fazer. Qualquer intervenção que a gente faça só aqui na parte de Vespasiano, ela será insuficiente. Então é um projeto maior. Eu já estive no governo do estado levando essa reivindicação. Nos últimos dias nos reunimos através da Grambel, com o seu presidente, com o governador, levamos essa demanda de Vespasiano, não só de Vespasiano, como também Santa Luzia, logo abaixo, sofre muito também com tudo isso, com o assoreamento dos rios, com o solo vai ficando cada vez mais impermeabilizado, obras ao longo, as cidades vão crescendo, e com tudo isso, a água que cai, ela vai para onde? Para os rios, para os córregos que desaguam aqui no nosso Ribeirão da Mata e, consequentemente, causa todas essas cheias que vêm ao longo dos tempos. Então, se eu dissesse que hoje é uma intervenção simples, Nilson, infelizmente, não é. Eu, mais do que ninguém, conheço a cidade de Vespasiano, porque morei ao longo do Ribeirão da Mata há cerca de 17 anos e sofri lá com sérias enchentes ao longo desse tempo todo. A maior foi em 97, agora nós estamos já há anos e tivemos uma enchente ainda maior. Mas estamos trabalhando junto do governo do estado e junto às cidades vizinhas para que a gente possa fazer uma grande intervenção que não é tão simples e nem tão rápida quanto a gente espera que possa ser feita. Prefeita, em relação aos prejuízos que foram causados aí por conta das chuvas, a prefeitura ficou destruída, a gente sabe de algumas ruas também que ficaram bem danificadas, empresários que tiveram prejuízos.
A senhora calcula algum valor necessário para que seja possível a cidade funcionar como antes? Ainda estamos levantando esses valores, ainda não temos a nossa equipe de defesa civil, de desenvolvimento social, de obras. Nós estamos contabilizando os prejuízos para que aí a gente possa falar no montante. Mas de imediato eu sei que a quantidade é grande, que é difícil. Se não houver uma ajuda do governo do estado, como já falei, do governo federal, para nos ajudar a fazer essas intervenções e a revitalização e recuperação da cidade, fica muito difícil. Até porque o próprio comércio está muito desolado, os comerciantes perderam tudo, as pessoas perderam. Dessa vez não conseguimos salvar nada, todos pertencem, a prefeitura não é diferente, perdemos todo o nosso setor de fazenda, a nossa cidade, os nossos setores de saúde, eles ficam, a maioria deles, todos os mais importantes, na região central, perdemos todos os nossos equipamentos, então vamos ter que nos reconstruir, refazer e mais do que nunca, trabalhar para buscar recursos para que a gente possa minimizar essa situação que ao longo do tempo não é tão simples, a gente não consegue de imediato fazer. Quando a senhora fala na questão dos recursos, prefeita, a gente já ouviu aqui outros colegas da senhora da região metropolitana, e a senhora é presidente da Grambel, que é a Associação dos Municípios da região metropolitana. A gente ouviu prefeitos também do interior do estado, prefeitos lá do norte de Minas que mais pro começo do ano sofreram a mesma coisa que agora a região metropolitana está sofrendo, e a grita é geral, de que está faltando dinheiro do governo do estado e do governo federal. E a senhora disse que já até se reuniu com o governador Zema, e eu pergunto para a senhora, houve alguma resposta positiva para que os municípios fossem ajudados? Porque a gente sempre costuma dizer que a bomba estoura no colo do prefeito, né? A enchente acontece na cidade, não é no estado, não é na União. É o prefeito quem tem que responder para a população quando questionado. Exatamente. É o prefeito, eu falei isso para o governador nessa reunião, logo que começou as chuvas, eu percebi como estava sendo atingida a região metropolitana, liguei ao governador, pedi a ele que nos concedesse uma reunião, ele de pronto, no outro dia, concedeu essa reunião, conversamos sobre a situação dos municípios, não só da região metropolitana, outros prefeitos do interior de Minas ficaram sabendo da reunião, do colar metropolitano também lá compareceram, tanto presencial como também por Zoom, porque muitos prefeitos estavam ilhados. E aquilo que ele falou, nós temos que contabilizar tudo isso. As ajudas que vêm de imediato são muito pequenas. Cesta básica, colchão, lona, insuficiente para que o prefeito possa retomar a sua realidade. Prefeitos que perderam uma cidade inteira, como a gente viu, o caso de Raposo, do Serginho lá, que é uma das pessoas que me pediu também que a gente pudesse fazer essa reunião, Nova Lima, Betim, enfim, né, Santa Luzia, Sabará, as cidades foram muito, muito atingidas, eu estou citando algumas, mas foram mais de 300 e tantas cidades atingidas que a gente sabe por essas fortes cheias que aconteceram. Os recursos eles são escassos. O que mais dói na realidade é que quando as águas baixam e a vida começa a voltar à normalidade não, né? Dentro de que a gente consegue como Vespasiano, fiz uma força-tarefa e fui para a rua, né? A nossa equipe está assim exausta, porque não saímos da rua até agora. Se vocês vierem aqui na cidade vão ver que a gente já conseguiu. Se passar por Vespasiano, você vai ter até a sensação que não foi tão grande a enchente, porque a gente fez uma força-tarefa e conseguiu limpar. Mas você leva o projeto para o governo federal, como já sofri com outras chuvas, eles começam a analisar, são tantos os empecilhos que na realidade a gente pensa assim, é para justamente não conseguir ajudar os municípios. Isso nos entristece muito, porque já passei por isso anteriormente, tivemos ruas que foram, e tive que fazer a maioria dessas obras com recursos próprios, tirando de outras coisas que eu poderia dinamizar e movimentar na cidade, mas tive que fazer com recurso próprio e estou agora me preparando novamente para isso, para cortar algumas coisas que a gente tinha pensado em termos de projeto e começar a reconstruir a cidade. Já tomei atitude de isentar o IPTU de todos aqueles que tiveram seus imóveis atingidos. Já, quando você isenta, você já perde recursos também no nosso caixa, né? Porque você faz uma isenção, mas ela acaba também refletindo nos cofres públicos, mas a população precisa dessa ajuda. Então a gente está fazendo isso, estamos vacinando as pessoas já nos nossos postos de saúde, montamos uma frente pelas questões das doenças que essa chuva traz e enchente traz. Então são vários setores que a gente está tendo que fazer, e a ajuda é pequena, ela é demorada, ela é
a gente vai ficando certo, porque a gente vai ficando exausto e não consegue que esses recursos cheguem até aqueles que precisam, principalmente as prefeituras. E é na porta do prefeito, é o prefeito que está andando na rua, é a prefeita que está andando na rua. Eu fiz visita em loco, caminhei em todo o comércio, em todas as casas, entrei. Eu, como já falei, morei sou ribeirinha ali, morei na beirada do Ribeirão, eu sei, uma das coisas é você falar do que o outro viveu, e outra coisa é você viver aquilo que o outro viveu. Então, já vivi isso muitos anos da minha vida, e a atitude que eu tomei foi de pegar a pá, pegar a enxada, ir para dentro das casas junto com a minha equipe, porque essa equipe precisa desse incentivo também do seu líder, e nossa equipe fez isso e está fazendo para a gente minimizar o que a gente vai ter que contabilizar aí. É muito dinheiro para a gente retornar à normalidade. Pois é, prefeita, eu fico imaginando, não seria a hora também, por exemplo, dos prefeitos da região metropolitana se unirem, a Grambel também se mobilizar, acionar também a Frente Nacional de Prefeitos, de forma que todas as cidades, não só aqui da região metropolitana, né, atingidas pela chuva, aqui em Minas, nos outros estados, mobilizassem ou se organizassem de uma forma a fazer pressão ao governo federal, a dar mais atenção, no caso de Minas Gerais também, ao governo do estado, para que possa, pelo menos, reduzir um pouco da burocracia, né, para que possa liberar esses recursos para a reconstrução dessas cidades. Há algum projeto ou proposta nesse sentido em relação à Grambel? A Grambel, sim, ela já está fazendo esse movimento, pediu ao governador de estado que possamos fazer uma força-tarefa de ir até o governo federal. Os prefeitos, aquilo que eu falei, tem prefeito que está ilhado, tem prefeito que nesse momento ele nem tem cabeça para pensar em movimento, e então eu, enquanto presidente da Grambel, sou também diretora da Associação Mineira de Municípios, participo da Frente Mineira também como diretora da Frente Mineira de Prefeitos, e o que a gente tem feito na Grambel é um esforço, uma força-tarefa para que a gente possa reunir esses prefeitos e agora, baixando as águas, a gente possa, o prefeito colocando pelo menos minimamente a sua cidade em ordem, que a gente possa fazer um movimento rumo a Brasília e pedir para que a gente possa ser atendido, mas atendido de fato, aquilo que eu falei, não adianta o movimento ir lá na burocracia dos ministérios, das secretarias, os nossos projetos param e só fica no movimento. Então, acho que nós temos que ser mais enfáticos, temos que, se for preciso, acampar na porta do governo federal, nós vamos lá fazer isso, porque às vezes isso dá certo. Se for preciso ir para Brasília e ficar lá de vigília, nós vamos fazer. Eu acho que tem que ser um movimento maior, porque só esses movimentos, eles são insuficientes e não têm tocado o coração do governo federal, a gente não tem conseguido aquilo que realmente nós precisamos. O governo federal costuma argumentar que as cidades não conseguem entregar os projetos, que não conseguem fazer. Por outro lado, os prefeitos dizem que a burocracia é muito grande, como a senhora mesmo disse pra gente já aqui 2 vezes. Onde é que fica a razão nessa história aí, prefeita? Porque a argumentação do governo federal sempre é essa. Desde que eu me entendo por gente na imprensa, a gente ouve o governo federal falando: os prefeitos não conseguem entregar os projetos da maneira que o governo pede. É tão difícil assim entregar realmente do jeitinho que o governo federal pede? A senhora podia dar um exemplo prático pra gente, para que nós pudéssemos entender a dificuldade que vocês, prefeitos, passam? É uma inverdade. Eu, por exemplo, já coloquei a Grambel com o nosso jurídico toda à disposição de fazer o melhor projeto possível para que possa entregar. Buscamos modelos de projeto que eles nunca consideram nenhum modelo de projeto é suficiente. É aquelas coisinhas mínimas que eles ficam dificultando, risca isso aqui e o que eu posso fazer é isso aqui. Mas aí é aquilo que eu falei, é muito mais fácil colocar dificuldades do que fazer facilidades. Os prefeitos estão cansados disso, eu tenho dito isso, falei na minha reunião de Grambel, falei com o ministro quando eu estive lá, das cidades, quando eu estive em Brasília, a respeito disso. Então você vai lá, te manda para um setor, te manda para outro, te manda, vai te impedindo. E o que é o modelo de projeto que eles querem? Eles querem que a gente faça o quê? Eu não vejo, honestamente, eu estou falando, é uma inverdade que falam. Eu me preparei muito aqui e quando você leva nas suas necessidades, quando eu levei nas últimas chuvas que nós tivemos, que era cerca, a gente precisava de mais de 5 milhões de reais, eu consegui 170 mil do governo federal para fazer as recuperações que eu precisava. Eu ia lá, isso aqui está indevido, isso aqui está inadequado. Mas o que é indevido ou o que é inadequado? Então corta o que é indevido e vá para a via de fato, que é aquilo que é necessidade. Então uma das coisas que a gente está trabalhando também na Grambel é isso, e eu quero ver qual que é a próxima desculpa que o governo federal vai dar para os municípios com relação a projetos.
A gente faz o melhor, busca o melhor, né? Hoje nós temos as facilidades de as cidades serem vistas, né, de satélites e de ver o que realmente aconteceu. Então, isso aqui, prefeito, não adequou não, vamos cortar isso aqui, é isso aqui que vamos poder fazer. Mas aí é aquilo que eu falei, eles criam dificuldades para que a gente não possa ter acesso aos recursos. Então a gente está cansado, eu já fui vereadora por vários mandatos, fui vice-prefeita, vivi essa situação na cidade e bater a porta do governo federal é um complicador muito grande. E não só agora não, em outros tempos também. Né? E lá está o dinheiro, é lá que tem o dinheiro, é para lá que o contribuinte vai, é para lá que os recursos dos estados, dos municípios, na realidade, vão para serem repassados aos municípios. E quando baixa, aquilo que eu falei, o que entristece é que quando passa a chuva, aí vem a morosidade e as dificuldades. E aí cada um, né, salve-se quem puder, como diz a música, a gente vai se salvando como pode, porque as forças vão ficando, a gente vai ficando sem forças para lutar contra esse sistema burocrático, né, covarde, que eu diria assim, que vem fazendo ao longo dos tempos conosco. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Prefeita, a senhora já participou aqui conosco em outra oportunidade, já sabe que esse momento é um momento de respostas, perguntas objetivas e respostas também objetivas, é como se fosse um ping-pong, combinado? Combinado. Para começar então, prefeita, as chuvas em Vespasiano. Foram alarmantes, né? Nos traz um prejuízo incalculável. Ribeirão da Mata. É um ribeirão que ele tem toda uma história para o nosso município que precisa ser revitalizado e repensado, não só pelo município, mas como pelo governo federal e o governo estadual, e precisamos de políticas eficientes para minimizarmos esse problema. Obras para conter cheias. É isso que eu falei, temos que pensar ao longo de tudo isso, precisamos estudar como vem acontecendo ao longo essas enchentes, e essas obras elas são caras e precisam ser pensadas a quatro mãos, governo do estado, governo federal, municípios e toda a sociedade. Ajuda do governo do estado. É escassa e temos que conversar com o governador mais uma vez para logo que os municípios entregarem os projetos, que seja liberado realmente algum valor que possa minimizar essa situação. A ajuda do governo federal. Longe, distante, cada vez mais distante dos municípios. Integração metropolitana na busca de investimentos. Eu acho que é o que nós temos que fazer agora, é nos unirmos, é nos integrarmos, não adianta o prefeito ficar isolado, agora é hora de convergência, é hora de união, para que a gente possa mudar essa triste realidade que vem atravessando Minas Gerais. Prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, do PSDB, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política, falando da situação do município após as chuvas. Prefeita, muito obrigado e que a senhora tenha sucesso aí nesses pleitos e na pressão que pretende fazer junto à Grambel também, entidade da qual a senhora é presidente, na busca de investimentos aos municípios. Eu que agradeço essa oportunidade, não tenho dúvidas de que farei uma força-tarefa junto à Grambel, a Associação Mineira de Municípios, para que possamos ir ao governo do estado, ao governo federal e que os prefeitos possam se unir cada vez mais para que a gente possa mudar essa realidade que eu vinha falando que é tão difícil. Quanto a Vespasiano, eu deixo o meu abraço a toda a população, dizer do entendimento que eu vi aqui durante esses dias, que as pessoas perderam tudo, mas não perderam a esperança, não perderam o sorriso, não perderam a oportunidade de lutar por dias melhores, embora eles tenham perdido a construção material de uma vida inteira, mas não deixou as pessoas. Eu andava em todas as casas e a princípio eu temi do que eu iria encontrar, e eu via eram pessoas resignadas, pessoas que falavam: vamos reconstruir, vamos trabalhar juntos para que a gente possa voltar à normalidade. E da minha parte não faltará empenho em todas essas frentes que eu disse de fazer, e a população poderá contar com o poder público dentro daquilo que a gente puder fazer para estender essa mão amiga nesse momento, que o que a gente pode muitas vezes fazer não é o material, mas é levar um abraço, é levar carinho, é levar o emergencial e trabalhar junto das pessoas para que a gente possa reconstruir a nossa cidade e todas as cidades que perderam. Tem cidades que perderam muito mais do que Vespasiano, perderam vidas, perderam aquilo que a gente tem de mais importante, que é
a vida, que é o sorriso, e a gente vai trabalhar muito aqui incansavelmente para que a gente possa voltar à normalidade e a gente possa voltar, né, a sorrir, que eu diria que é muito importante. Obrigada, prefeita.